Nesta penúltima semana do tempo comum, nós estamos meditando o livro do Apocalipse de São João. A primeira visão do livro do Apocalipse é a visão das 7 igrejas. Nós lemos apenas 3 das cartas às 7 igrejas. A carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Sardes e a carta à igreja de Laodiceia. Agora, já passamos ao capítulo 4, que é o começo da segunda visão do livro do Apocalipse. Diz São João: Eu, João, vi uma porta aberta no céu. Que porta é essa? Os padres da igreja dizem que essa porta são as Sagradas Escrituras. Elas são a porta que nos dá acesso ao céu, que nos fazem enxergar Deus revelando-nos. Porque é através das Sagradas Escrituras que Ele se apresenta a nós. E a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse: Sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. A voz é a voz de Deus. Fala como um trombeta, porque o seu som ressoa e se espalha em toda a terra, nos diz o Salmo. Ele lhe diz: sobe até aqui, porque é impossível escutar a voz de Deus estando apegado às coisas da terra. É preciso subir mediante a vida espiritual. Sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Estas coisas são aquelas que devem acontecer no tempo. Aquelas que devem acontecer depois destas são aquelas que concernem a eternidade. Porque o livro do Apocalipse nos ajuda a ler a história e enxergar que o seu fim é a eternidade. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. A melhor tradução seria: eu fui arrebatado em espírito, como que tomado por um êxtase espiritual. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. O trono representa os santos de Deus, que são aqueles sobre os quais ele se assenta e governa. E ele, Deus, está sentado sobre este trono. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Parecia uma pedra. Por que Deus se parece uma pedra? Segundo o livro do Apocalipse. Porque ele é imutável. Como dizem outros trechos da Escritura, ele é sempre o mesmo, semper idem, sempre o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Rocha eterna é o nome do Senhor, os justos correm para ela e eles serão salvos. Ele é rocha. Mas aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. São 2 pedras preciosas. O jaspe é esverdeado, a cornalina é avermelhada. Por que ele parece uma pedra de jaspe e cornalina? Porque para os santos ele é salvação. Ele tem um verdor da esperança. Mas para os ímpios ele é condenação. E por isso ele tem o rubor da cornalina.
Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. O arco-íris é sinal da aliança de Deus com os homens, portanto, do seu juízo. Quando Deus julgou a terra nos dias de Noé, ele fez aparecer o arco sobre as nuvens. O arco-íris, portanto, representa o juízo de Deus. E esse juízo tem reflexos de esmeralda, porque a esmeralda é capaz de refletir tanto o verde quanto o vermelho. Ou seja, ela é o juízo de Deus sobre os justos e o juízo de Deus sobre os ímpios. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Ao redor do trono havia 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos. Estes 24 anciãos representam os sábios do Velho e do Novo Testamento, representados nos patriarcas das 12 tribos de Israel e nos 12 novos patriarcas do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Estes sábios do Novo Testamento e do Velho Testamento, portanto, sábios que nos trazem a revelação das Sagradas Escrituras, estão vestidos de branco. Estão vestidos de branco porque eles têm a pureza da fé apostólica, a pureza da revelação divina. São anciãos pela sabedoria. Deus mesmo se apresenta ao profeta Daniel como um ancião de dias, que é o reflexo da sabedoria. Sendo Deus onisciente, eles participam da sabedoria divina, vestidos de branco, isto é, com a pureza da fé, e com coroas de ouro nas cabeças. As coroas de ouro falam da contemplação, dos pensamentos do homem que são submersos na verdade de Deus. Portanto, quando o homem se deixa impregnar pela sabedoria da revelação divina, ele tem como que a cabeça coroada. Ele está repleto da sabedoria divina. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, na verdade, são o Espírito Santo, que é septiforme. O Espírito Santo que tem 7 dons. Nós lemos no capítulo 61 do profeta Isaías que ele será cheio do Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de piedade e de ciência. Ele estará cheio do Espírito do temor do Senhor. Ou seja, os dons do Espírito Santo são chamados de Espíritos. Por quê? Porque são 7 formas pelas quais o mesmo Espírito Santo se comunica a nós. As 7 lâmpadas de fogo que ardem diante do trono são o Espírito septiforme de Deus, dado a nós como dom. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. Este mar de vidro cristalino, este mar de cristal, representa o santo batismo. Por quê? Porque pelo santo batismo nós entramos na vida divina. Pelo santo batismo, com as suas águas mansas, não com as águas agitadas deste mundo tempestuoso, nós mergulhamos em Deus. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás.
Estes 4 seres vivos são uma imagem dos 4 evangelistas, dos 4 evangelhos, cheios de olhos pela frente e por trás, porque pelos santos evangelhos nós enxergamos o futuro e nós enxergamos o passado. Nós enxergamos o Velho Testamento e nós enxergamos até as últimas coisas. O primeiro ser vivo parecia um leão, que representa o Evangelho de São Marcos, o primeiro dos evangelhos. É um leão porque São Marcos começa dizendo que Nosso Senhor bradava no deserto: convertei-vos e crede no Evangelho, como faz um leão ao rugir no meio da floresta. O segundo parecia um touro. Este representa São Lucas, porque logo no início do seu evangelho, São Lucas diz que Zacarias foi ao templo apresentar o sacrifício, e os touros eram oferecidos em sacrifício no templo de Jerusalém. O quarto animal parecia uma águia em pleno... O terceiro animal tinha rosto de homem. Este representa São Mateus, porque ele começa o seu evangelho dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, ele apresenta a geração de Jesus Cristo enquanto homem. E o quarto evangelho, o quarto animal parecia uma águia em pleno voo, e ele é o símbolo de São João, porque São João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, como uma águia que voa alto, na própria intimidade divina, ele começa o seu evangelho descrevendo a vida íntima do próprio Deus. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Essas asas representam a contemplação. A contemplação que nos leva a voar, e por isso tem olhos, que nos leva a ver Deus nas alturas da sua santidade. Dia e noite sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. É o mesmo cântico que Isaías ouviu os serafins cantando no capítulo 6 da sua profecia. Ou seja, mesmo nos altos céus, os 4 seres vivos, representando os 4 evangelistas, eternamente proclamam a santidade altíssima de Deus. Deus é santo, é 3 vezes santo. Significa dizer que é santíssimo, está elevado sobre todos e sobre tudo. A sua santidade é inalcançável, é absolutamente transcendente. Nós somos chamados a louvá-lo, a adorá-lo, a contemplá-lo, a fazer dele o centro de toda a nossa atenção. Mesmo os mais santos dentre os santos anjos olham para Deus e dizem: Tu és santo, santo, santo. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. Ou seja, toda a vida dos 4 seres vivos é dar glória, é dar honra, é dar ações de graças. A sua existência consiste em adorar ao que está sentado no trono, ao Deus soberano, à Trindade Santíssima, que está nos altos dos altíssimos céus, imperando sobre toda a criação. E cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre, e colocavam suas coroas diante do trono de Deus.
Os 24 anciãos, estes 24 sábios do Velho e do Novo Testamento, tiram as suas coroas da cabeça e se prostram por terra. Eles não conseguem manifestar grandeza alguma, mesmo eles que são elevados ao redor do trono de Deus, não ficam em pé, não podem resistir ficar em pé, adoram-no e colocam as suas coroas diante dos seus pés, para dizer que só Ele merece a honra, só Ele merece a adoração, só Ele merece a santidade, só Ele é santo. Todos os santos nos céus homenageiam-no sem cessar, retirando a sua coroa das suas cabeças, como que dizendo: por mais que eu tenha entendido algo, tu estás sempre além. Por mais que os meus pensamentos tenham de alguma maneira te visto, tu és imenso. Quem poderá conter-te? Quem poderá adorar-te? Quem poderá dizer quem tu és? E por isso diziam: Senhor nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, pela tua vontade é que existem e foram criados. Ou seja, os 24 anciãos adoram diante do trono a Deus, reconhecendo que tudo o que existe, existe nele. Que tudo o que é nele. É pelo poder dele. É pela força dele. E como é maravilhoso pensar isso. Que Deus está aqui sustentando as pedras deste ambão. Deus está sustentando cada grama da terra que está por baixo desta igreja. Deus está com a sua presença e com o seu poder sustentando no ser o universo inteiro, desde a mais distante de todas as estrelas, na sua imensidão, até o mínimo das partículas subatômicas. Ele está sustentando tudo com o seu poder. E como sacerdotes, eles apresentam a Deus diante do seu trono a homenagem de toda a criação, dizendo-lhe: tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, porque tu criastes todas as coisas e pela tua vontade é que elas existem e são criadas. Elas são criadas, elas existem por causa do teu poder. É por isso que o livro do Apocalipse nos introduz na atmosfera da adoração do céu. Nos coloca diante da majestade de Deus, nos faz olhar pela porta das Sagradas Escrituras esta liturgia contínua, este incenso que sobe continuamente na sua presença, para que nós entendamos que a nossa vida tem que ser para a sua glória, para a sua honra, para agradecer-lhe, para tributar-lhe louvor, para render-lhe adoração. Nós fomos batizados e pelo batismo fomos consagrados a Cristo. Nós fomos mergulhados na vida de Deus, esta vida entrou na nossa vida, para que nós pudéssemos viver para o louvor da sua glória, para que nos pudéssemos associar a essa liturgia do céu, de tal modo que tudo aquilo que nos acontece, seja de bom, seja de mal,
serve para que nós o sirvamos, para que nós proclamemos a sua majestade, a sua glória, a sua soberania. O cristão não vive para si, não é um ser autocentrado, não é alguém que vive a vida inteira pensando apenas nas suas necessidades egocêntricas. Não, o cristão é alguém que foi resgatado por Jesus Cristo para ser empurrado por Ele para a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fim de viver para uma finalidade inteiramente religiosa, para glorificar a Deus em todas as suas obras. Quer comais, quer bebais, diz São Paulo, tudo façais para a glória de Deus. Durmamos ou estejamos acordados, estejamos em pé, estejamos dormindo, tudo o que fizermos precisa ser feito para o louvor da glória do Senhor. Eu olho para mim e vejo, Deus, quantos pecados eu tenho, quanta miséria, quanta fraqueza, o meu ser não é nada, quanta perversão, quanta imoralidade, quanta depravação. E no entanto eu sei que o meu Redentor vive. E é por causa do sangue dele, por causa do seu sacrifício na cruz, por causa da sua redenção, que mesmo esta minha vida miserável pode ser um altar para a glória do Senhor. Como dizia Santa Teresa, misericordias Domini in aeternum cantabo. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. A minha vida não quer ser outra coisa senão um contínuo protesto de que eu fui alcançado pela graça misericordiosa de Jesus Cristo e sei que por causa dele o meu arrependimento lhe dá glória. O meu desejo de não me entregar ao mal lhe dá glória. O meu esforço para fazer alguma coisa que lhe agrade lhe dá glória. O meu desejo de ver o seu nome conhecido lhe dá glória. O meu desejo de ver almas salvas lhe dá glória. A minha vontade de que a fé seja espargida lhe dá glória. Por causa de Cristo, pelo seu precioso sangue derramado. Que nós possamos viver, queridos irmãos, esta liturgia do céu que se manifesta na terra, através de uma vida que procura cada dia ser um pouco mais santa, para o louvor da glória do Senhor, para a exaltação da sua majestade.